Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Camilo Lebores, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Front-End e hoje nós vamos falar de formulários, tá? Eu não vou me aprofundar muito em formulários, vou trazer a parte principal de formulários e depois nós vamos ter uma aula de criando um formulário completo, aí lá eu vou dar maiores detalhes, mas aqui o que nós vamos aprender na aula de hoje já é o suficiente para você criar um formulário, tá bom? Beleza, então vamos lá. Já estou aqui com o meu Visual Studio, já estou aqui no meu index.html e a primeira coisa que nós vamos usar, e sempre quando for criar um formulário nós precisamos usar o form, certo? Esse action aqui é para nível de back-end. O que é back-end? É o cara que vai fazer a parte de banco de dados, de envios e tudo mais. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas lá na frente eu falo sobre isso. Então nós criamos aqui o form. Então tudo que for dentro do form, entenda, tudo que for dentro do form vai fazer parte do nosso formulário, tá bom? Bacana. Bom, primeira coisa que nós temos que saber aqui, entender também, é que nosso formulário, quanto mais ele for organizado, mais bonitinho, mais legalzinho, fica mais aparente, fica mais legal para nossa página, certo? Mas seja uma coisa simples, um formulário, não precisa ser nada tchão, mas tem que ser uma coisa bem organizadinha para a pessoa poder preencher e não ficar perdida. Então, a primeira tag que nós vamos usar aqui é uma tag chamada field set. O que o field set ele faz? O field set ele vai agrupar o nosso formulário dentro de como se fosse uma tabela. Tá? Se eu der um Ctrl S aqui, entrar aqui, você vai ver que ele criou aqui como se fosse uma tabelinha, um local onde vai ficar o nosso formulário para ficar bem organizado, tá bom? Certo. Dentro do field set, a gente pode criar aqui dentro um legend. O que seria o legend? O legend seria formulário, onde nós vamos especificar o que é. Se trata. Ele vai criar aqui um formulário e depois no CSS a gente pode colocar esse formulário onde a gente quiser, tá? Quiser colocar no meio, isso não importa. E ele vai me dizer aqui nós temos um formulário. Beleza. Feito isso, aqui dentro do field set a gente vai montar o nosso formulário, a gente vai criar o nosso formulário, tá? Seguinte, primeira coisa que nós usamos aqui, a principal coisa que nós vamos usar muito em formulário é o input. O que é o input? O input ele define um controle de entrada. Nós vamos determinar qual vai ser a entrada do meu formulário. Então, por exemplo, qual a primeira coisa que eu vou pedir no meu formulário? Um nome, tá? Então eu vou dizer aqui, ó, quero um input, tá? Vamos criar aqui um input. Input. Então eu estou dizendo que eu estou colocando uma entrada e agora eu preciso determinar o tipo de entrada. Quando eu estou falando em tipo, a gente sempre usa o type, tá? O type vai ser o tipo de formulário que eu vou determinar. Então se eu quero, por exemplo, que a pessoa digite o nome, então eu preciso que ela digite. Então digite é texto. Então quando eu vou usar o nome, eu vou determinar que a entrada desse meu formulário ele é um texto. Isso. Se eu fechar aqui o chevron, então Ctrl S e abrir meu formulário, você vai ver que eu já tenho aqui uma área de texto. Não tem nada, só posso escrever, mas já é uma área de texto, certo? Legal. Então agora eu preciso dizer aqui para mim, para o meu input, o que se trata esse texto. Então eu vou usar o name. O que é o name? Eu vou dar um nome para essa ação aqui. Eu vou dizer que é nome, tá? Eu dei um Ctrl S. Opa, pera aí que eu vou ter que abrir de novo aqui, porque às vezes dá esse pauzinho no servidor. Se eu clicar aqui, você vai ver que ele já vai aparecer o nome, ou seja, já vai entender que é um campo para nome, certo? Legal. E por fim, eu posso determinar isso de duas formas, tá? Isso vai a gosto pessoal. Você pode determinar que o seu campo seja com um placeholder. O que é o placeholder? O placeholder ele vai determinar uma pequena dica
do que se trata aquele campo. Então, por exemplo, eu quero que a pessoa coloque o nome, então eu vou colocar aqui nome. Então, Ctrl S. Quando eu vejo aqui, tem essa diquinha aqui dentro. Claro, quando eu clicar em escrever vai sumir, mas quando eu tiro ele vai estar aqui nome, para saber que é o nome. Essa é uma forma que eu prefiro, eu gosto de fazer assim. Mas existe uma outra forma que nós conseguimos também determinar sem ser o placeholder. Nós podemos usar o label, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, label, tá? Nesse for aqui eu vou determinar o que seria. Então, se você for o primeiro nome, só quero o primeiro nome, então você vai colocar aqui first name. Pessoal, uma dica que eu dou, sempre procure fazer as coisas em inglês, tá? Por boa prática. Então não vai colocar P-nome, coloca F-name, first name, tá? Eu sei que é complicado, ninguém entende inglês, mas procura estudar essas partes. Por exemplo, no primeiro nome, vai lá num tradutor, põe primeiro nome, vai estar first name, e aí você abrevia aqui F-name, tá? Então aqui vai ser o meu for, justamente para o back-end que eu não vou entrar, e aqui eu vou determinar o que é. Aí eu vou colocar primeiro nome, claro, estamos no Brasil, aí sim eu coloco primeiro nome. Eu vou dar um Ctrl S aqui, e você vai ver que aqui ele apareceu na frente da caixa, primeiro nome. Então aqui eu posso digitar meu nome, tá? Eu particularmente não gosto dessa disposição de layout. Eu prefiro o placeholder, mas vai de gosto, se você prefere assim. É claro que a gente vai usar o label para outras funções. A gente consegue usar o label para outras funções. Mas para essa função específica, eu prefiro usar o placeholder, ok? Mas isso, como eu falei, é uma coisa a gosto. Depende de quem está fazendo aí o desenvolvimento, tá? Eu prefiro o placeholder. Tá bom. Beleza, fizemos o placeholder, tá? Agora eu vou dar um BR aqui, tá? Pra gente pular uma linha. E aqui agora nós vamos usar outro input. Então agora eu preciso saber como que eu entro em contato com a pessoa, certo? Então, primeira coisa, nós vamos colocar o name, o type. Que tipo que é? Continuamos usando o text, porque a pessoa vai ter que digitar. E vamos colocar um name. Aqui eu quero que a pessoa dê o contato dela. Qual o primeiro contato? E-mail. Então eu vou colocar aqui e-mail, tá? E aqui no placeholder eu vou colocar e-mail. E vamos fechar o chevron aqui. Vamos dar um Ctrl S e agora abriu aqui a próxima caixinha e quando eu clicar ele vai me dar aqui, já entendendo a caixinha, já entende que é para ser e-mail, tá? Então, beleza, já temos o nome, já temos o e-mail, certo? Bacana. Agora nós podemos usar um outro input, por exemplo, de perguntando o gênero, né? E nós podemos usar isso usando o radio, tá? Ou como que nós vamos usar o radio? Primeiramente vamos colocar um H2 aqui e dizer qual o seu gênero, tá? Aqui nós vamos usar um label e vamos dizer no for, por exemplo, vamos começar com homem, então a gente põe tudo minúsculo e aqui a gente coloca homem, tá? E aqui embaixo a gente vai usar o input e a gente vai usar um input de radio, certo? Com name de gender, que é a mesma coisa que gênero, tá? Dizendo que é gênero. E vamos colocar um value. O que é o value? O value é o valor, um valor que nós estamos atribuindo no nosso input. E esse valor vai ser o homem, tá? Se eu der um Ctrl S, você vai ver que criou aqui homem. Posso fazer o contrário, pegar esse label aqui, dar um Ctrl X e descer aqui e colocar aqui, tá? E aí vai ficar aqui. Então, qual o seu gênero? Vamos copiar isso daqui. Vamos dar um BR.
Vamos colocar aqui. E vamos usar e colocar aqui, por exemplo, vai mulher. E aqui a gente coloca mulher. E aqui a gente coloca com a primeira maiúscula mulher. Vou dar um Ctrl S. Temos aqui qual é o seu gênero, eu posso escolher um dos dois, então o Radio serve para fazer essa escolha, quando você vai dar para a pessoa apenas uma escolha do formulário, do seu formulário, tá? Beleza. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, e vamos usar um outro novo atributo, que é o atributo, vamos dar um BR, é o atributo Select. O que o Select faz, pessoal? O Select, ele vai te dar uma caixinha de opções, tá? E primeiro a gente usa o Select aqui para o back-end, eu vou colocar a idade. Aqui também vou colocar a idade. Certo? Aqui eu vou colocar um H2. Primeiro eu vou colocar um H2 aqui. Qual a sua idade? Certo? E aqui dentro do Select eu vou colocar um Option. O que o Option faz? O Option ele vai me dar justamente os valores que eu vou colocar dentro da caixa. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o valor de até 18 anos. Vou colocar tudo junto. Quando é valor, é tudo junto. E aqui eu coloco até 18 anos. Posso copiar esse valor aqui, esse options, e vou colocar mais duas vezes. Aí aqui eu vou colocar 19 a 45. Aqui eu vou colocar de 45 a 65. E aqui eu vou colocar mais 65, é de 65 para cima. E aqui a gente determina 19 a 45. Aqui é de 46 a 64. Vou consertar aqui. E aqui é mais 65. Vamos dar um Ctrl S. E quando a gente vir aqui com a sua idade, a gente clica aqui e a gente pode determinar qual a idade. Esse serve o Select. Ele vai criar uma caixinha seletora, a qual a gente consegue colocar qualquer informação, dependendo de qualquer nicho, a gente usa aqui. Outra coisa que a gente pode usar também no nosso formulário, que é muito usado, vamos dar um BR aqui, que é o checkbox. Então vamos dar um input. A gente vai colocar checkbox. Tá? Vou dar um Ctrl S. E você vê que ele já vai criar aqui uma caixinha, tá? Então vamos aqui colocar um H2. Qual a sua cidade? Certo? A gente vai criar um input checkbox, um name de cidade, né? E aí a gente vai colocar um value do nome da cidade. No caso eu vou colocar aqui São Paulo. Certo? E aí eu venho, coloco um label aqui for cidade, for São Paulo. E aqui eu coloco o acento e o maiúsculo, São Paulo. Seguindo a mesma ideia aqui, vamos colocar mais... Não, aqui não para isso não vai servir, pessoal. Ignora. Eu estou viajando em outro atributo. Vamos colocar aqui qual a sua comida favorita. Tá, vamos colocar aqui food. Aqui vamos colocar aqui, vai, arroz. Arroz. E aqui a gente coloca arroz, tá? A gente copia aqui. E vamos usar mais duas vezes. Aí aqui a gente
Eu vou deixar o arroz aqui só como exemplo, só vou trocar aqui a parte aqui, eu vou colocar feijão, tá? E aqui eu vou colocar macarrão. Macarrão. Dá um Ctrl S. Nossa, eu fiz alguma merdinha aqui e totalmente errada. Pera aí. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Fazer o label de novo aqui que eu devo ter errado. Label. Vou colocar arroz. E aqui arroz. Beleza. Feijão e macarrão. Pronto. Por que que tá? Agora foi. Como não temos como não temos o CSS, vamos usar o BR aqui para quebrar a linha. Então beleza, aqui nesse checkbox a gente pode usar mais de um check, por isso que eu não coloquei cidade. Cidade nós vamos usar o radio, tá? O radio a gente usa para cidade. Ou a gente pode usar também aqui um select. Aqui é para coisas que a pessoa pode escolher mais que uma, tipo assim, o que você gosta de fazer, ficar no computador, praticar esporte e tal. Coisas que a pessoa pode selecionar mais de uma vez. Isso serve o checkbox, certo? Legal. Agora vamos para uns atributos importantes, uma tag importante que é o text area, tá? O text area, para que ele serve? Ele serve aquela área escrita, né? Então vou colocar aqui um name OBS, né, de observação, e vamos colocar um placeholder. Pessoal, brincadeira não, acho que é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo, eu já gravei 4 vezes porque não para de passar helicóptero aqui. Então vamos colocar aqui um escreva aqui, tá? Beleza, o que o placeholder ele vai fazer? Vamos dar um BR, né? Cadê? Aqui, vamos dar um BR aqui. O que o placeholder ele vai fazer? Vai ser aquela área onde você escreve a sua opinião, a sua dúvida. E tá, isso daqui a gente consegue fazer, manipular. Só que depois a gente consegue tirar isso daqui no CSS, tá? Sem problema. Mas aqui é onde a gente pode colocar a nossa opinião, escrever o nosso texto e que tem todo o formulário que é necessário a pessoa colocar lá a dúvida, tá? Você vê que aqui a gente já criou um formuláriozinho básico, padrãozinho, tá? Só que tá faltando o principal. O que? Tá faltando o botão de enviar. E é esse atributo que a gente vai aprender agora, certo? Vamos usar um BR aqui para quebrar a linha e vamos usar um input, tá? Bom, aqui nós vamos usar outro tipo. Não vamos usar texto, porque precisamos do botão. Não vamos usar radio, não vamos usar checkbox, porque a gente não vai fazer seleções. Então o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar um atributo chamado submit, que é assim, ó, submit. Quando nós usamos o submit, nós estamos dizendo para a entrada que nós queremos um tipo de botão, tá bom? Então eu estou dizendo aqui que eu quero um botão. Quando eu coloco submit, eu estou dizendo para minha entrada que eu quero um botão. O name, a gente vai colocar ação, tá? Só para dizer que é uma ação. Quando ela clica é uma ação, tá bom? E no value, a gente vai colocar enviar, ou clique aqui, não importa. E vamos dar um Ctrl S. Você vai ver que criou aqui um botãozinho. Não tá aquela mãozinha assim, essa mãozinha a gente coloca no CSS, então não é uma coisa que a gente vai ver agora. Mas aqui já tem um botão de enviar. Certo? Você vê que a gente já tem um formulário aqui. Nome, e-mail, gênero, idade, comida favorita, campo de descrição, enviar. Pronto, temos um formulário. Formulário básico, sem nenhum tipo de estética, sim, mas é um formulário, certo? Se eu colocar lá no meu banco de dados essas informações e a pessoa preencher do jeito que tá, o meu banco de dados vai receber os dados dela. Simples. Então tá aí, esse é um formulário. O que você aprendeu hoje, você pode criar qualquer tipo de formulário,
tá? Você pode criar qualquer tipo de formulário. Aí vai da sua criatividade, vai da sua necessidade, vai do seu nicho e do que o seu site precisa dentro do formulário. Mas aqui você já cria um formulário sem nenhuma preocupação. Depois nós vamos entrar mais a fundo do formulário, aprender outros atributos, outras ações, mas aqui já é o suficiente para você criar um formulário de boa, tranquilo, sem problema. Tá bom? Então, pessoal, sei que esse vídeo ficou um pouco extenso aí, mas mexer com formulário não tem jeito. Isso que eu falei o básico. Se eu fosse falar tudo de formulário, a gente ia ter que fazer uns 3 vídeos só disso. Mas aqui é o suficiente para você hoje, tá? Espero que você tenha gostado da aula. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente se fala na próxima aula, no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.